volta nesta manhã para o Evangelho de Marcos, no capítulo 15, neste versículo de número 20. Estas palavras: e havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes e o levaram para fora a fim de o crucificarem. O título desta mensagem nesta manhã é a cruz que ele suportou. Cristo Jesus crucificado por nós, crucificado pelo seu povo. Bem, meus queridos, eu não preciso enfatizar isso, mas o maior de todos os eventos na história do universo, quem jamais poderia pensar que mente humana poderia ter antecipado, mesmo entre o povo de Deus em Israel, que o próprio Deus, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santa Trindade, deveria descer a este mundo e tomar um corpo e uma natureza humana, como nós temos observado no Evangelho de Mateus, para como um homem ser o salvador do seu povo e morrer e se entregar daquela maneira, para pelo meio da sua morte, como um sacrifício, no lugar, um sacrifício substitutivo, no lugar de seu povo, pagar e sofrer a pena que a lei de Deus demanda por cada pecador, por cada crente em Jesus Cristo, que um dia seria trazido a conhecê-lo. Quem jamais poderia esperar, antecipar ou imaginar algo assim? Nenhuma mente humana poderia ter imaginado. Em nossa disposição natural, em nossos pensamentos, nós somos levados a pensar que está em nós mesmos a capacidade de alguma maneira ascender moralmente, satisfazer a Deus, atrair a sua atenção, pagar pelas nossas faltas, remendar a nossa vida. Quem jamais poderia ter imaginado? E quando nós pensamos sobre isso, que o próprio Deus precisou vir a este mundo, então nós começamos a sentir o peso do nosso pecado e a glória da lei de Deus e da santidade de nosso Deus. Não haveria outro meio. Não haveria outra maneira de sermos salvos. Bem, um exemplo, ou melhor, um evento remarcável. O evento mais caro na história de todo o universo, que o próprio Filho de Deus deveria ser o preço e a paga da salvação de seu povo. Que ele seria oferecido como pagamento de um resgate. Que sacrifício! Que evento tão caro, o evento de maior sucesso em toda a história do universo, se eu posso usar esse termo, o maior de todos os projetos, a maior de toda a empreitada possível, o maior de todos os eventos e o de mais sucesso, que milhões e milhões de pessoas seriam atraídas a Cristo Jesus, seriam perdoadas, seriam redimidas, seriam transformadas, seriam salvos pela obra de Jesus Cristo Salvador. Milhões e milhões e milhões de pessoas resgatadas agora e por toda a eternidade. Bem, é de suma importância nós estarmos cônscios e certos em nossa mente a respeito da morte substitutiva do Senhor Jesus. A sua morte não foi um acidente na história humana, não foi contra a sua vontade, não foi um acidente de percurso. Coitadinho de Jesus Cristo, tão bom, tão maravilhoso, curando pessoas, abençoando pessoas, e foi traído dessa maneira, e preso, e crucificado, e maltratado. Não, meus queridos, ele veio para morrer. É muito importante nós começarmos a pensar, logo no início, que a morte do Senhor Jesus Cristo não foi um acidente, nem um erro de plano, mas que ele veio a este mundo para este propósito, para morrer. Ele nasceu para morrer, para dar a sua vida como um resgate por muitas e muitas pessoas, e em sua mente ele veio a este mundo resgatar estas pessoas que ele conheceu antes da fundação do mundo, e conheceu de uma maneira experimental, sabendo quem elas eram, e que ele haveria de entregar a sua vida e pagar no lugar delas. Ele se entregou voluntariamente para morrer. Ele sabia que ele haveria de sofrer desta maneira. Tudo que estava diante dele, desde o início de sua jornada neste mundo, era algo que ele já contemplava. Ele sabia muito bem o que o aguardava. Esse é o paradoxo da divindade, se eu posso usar este termo. Como poderia Deus ser justo e santo? Dois absolutos da divindade, justiça e santidade pertencem ao Senhor. Mas como poderia Deus permanecer justo e permanecer santo e ainda assim perdoar pecadores que merecem a punição, e a sua lei comanda a punição destes pecadores? Bem, o problema é resolvido com Cristo Jesus vindo a este mundo, que ele, se tornando um homem como você e eu,
para ser um representante em sua maneira de viver diante de Deus como um homem, representando homens e mulheres, vivendo uma vida perfeita, aquela vida que a lei de Deus cobra de você e de mim, que eu não tenho vivido, porque eu tenho pecado contra Deus e quebrado as suas leis, e eu entrei neste mundo trazendo esse elemento de pecado em minha alma que eu herdo de meus pais. Deus, que deve punir o pecador, resolveu este grande paradoxo, se eu posso assim dizer, vindo a Ele mesmo como homem, vivendo uma vida perfeita sobre a lei para representar homens e mulheres, e pagando, entregando a sua vida pelo registro de punição, por cada pecado, por cada ato de injustiça contra a luz e a verdade da palavra de Deus, escrita nessas leis morais em nosso coração. Quão tremendo é pensar sobre isso. E assim nós temos a morte substitutiva do Senhor Jesus, uma morte no lugar do seu povo, uma punição no lugar daqueles que merecem a punição eterna no inferno, que Ele teria tomado sobre si. Você já parou para pensar sobre isso? Que a morte do Senhor Jesus Cristo é o meio pelo qual pecados são apagados. Não porque eles são apagados com um estalo de dedo e deixam de existir, mas eles são apagados porque eles foram pagos. E a lei que demanda uma punição foi cumprida na pessoa do Senhor Jesus Cristo, quando Ele levou em sua alma e em seu corpo toda a justiça, toda a punição que a sua própria lei demanda, para que o meu pecado pudesse ser apagado e eu pudesse entrar na sua presença como uma pessoa livre de condenação. Isso é graças tão grande. E ser liberto da consequência de meus pecados nesta vida e na eternidade. Mas, ó meus amigos, deixe-me enfatizar este ponto. A morte do Senhor Jesus Cristo, tão gloriosa e tão tremenda, ela nos livra da condenação, mas ela não nos garante o céu. O céu é um galardão, o céu é um prêmio. E assim o Senhor Jesus Cristo precisou viver uma vida perfeita no lugar do seu povo, para adquirir os méritos de receber o galardão do céu para o seu povo, perdão de pecados e condenação, e agora o prêmio da vida eterna pela vida e os méritos da vida perfeita de Jesus. Não foi esta a promessa que Deus deu a Adão? Se tu cumprires a lei, um pacto de obras, e andar em minha presença em perfeição, eu te darei eternidade, uma vida comigo. E Ele quebrou, e nós somos lançados para longe da presença de Deus, e os nossos pecados nos trazem a punição eterna. Cristo, uma vida perfeita para nos dar o céu, o paraíso restaurado, e uma morte substitutiva para nos livrar da condenação e de uma eternidade banida da presença. Eu gostaria de trazer o foco nesta manhã, nesta obra suma do Senhor Jesus, que foi a sua morte, a cruz que Ele suportou. Esse sofrimento que culminará na sua morte aqui neste registro, esse sofrimento não teve início ali quando Ele foi pendurado. Ele começou muito antes de sua prisão. Se você abrir comigo rapidamente em Lucas capítulo 22, no versículo de número 39 e 44, nós lemos essas palavras tão gráficas e tão comovedoras. Lucas 22, 39, saindo, isto é Jesus, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Isto aqui são algumas horas antes dele ser preso pelos líderes dos judeus, ser entregue aos romanos e então ser crucificado. Pouco tempo antes, foi para o Monte das Oliveiras com seus discípulos, e quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor se tornou como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. Mesmo antes dos açoites, mesmo antes dos cravos em suas mãos, em seus pés, e daquela lança, ali naquele jardim, que contraste num jardim, no Getsemane, nós temos um relance do sofrimento que o Senhor Jesus Cristo deveria experimentar no lugar do seu povo. E esta é uma instância entre as quais, muitas delas na Bíblia, nós aprendemos algo sobre a morte substitutiva do Senhor Jesus Cristo. E o que nós aprendemos aqui em particular
é sobre a necessidade absoluta do Senhor Jesus Cristo ter que sofrer e morrer. Não haveria uma outra maneira de nossos pecados serem perdoados. Há algo de uma necessidade absoluta em sua morte, está descrito nessas palavras. Por que tamanha agonia que levou essas grandes gotas de sangue escorrendo do seu corpo até o chão? Por que tamanha aflição nessas palavras do Senhor Jesus Cristo? Meu Deus, se possível, passa de mim este cálice. Por que tamanha aflição de alma e por que tamanha agonia? Há um elemento nós percebemos na morte do Senhor Jesus Cristo que parece ser totalmente indesejável a Ele. Há algo na morte que o Senhor Jesus haveria de enfrentar em poucas horas que parece ser indesejável ao Senhor Jesus Cristo, que o levou até o ponto de dizer que, se possível, Pai, passe essa hora, este cálice que eu tenho que tomar de mim, que se possível fora. Esse pedido não se refere à morte física e ao sofrimento físico, porque se ele estivesse temendo a morte física, ele seria menor do que os mártires, ele seria inferior aos mártires. Não é isso, não é a morte física. Essa foi a única vez em todo o Evangelho, em todo o ministério do Senhor Jesus Cristo, em que ele pede algo deste tipo, que ele fez esse pedido. Algo que ele desejava que, se possível fora, não tivesse que experimentar, que aquela hora ou que aquela obra pudesse ser feita de uma outra maneira. Se possível, ele diz, passa de mim este cálice. Para nós entendermos um pouco essa angústia que o levou a esse grande pedido, e essa intensidade de alma em oração, e este suor que se transforma em grandes gotas de sangue, nós devemos lembrar algo de sua palavra lá na frente, quando ele estava pendurado naquela cruz. E Marcos, retornando ao nosso texto, no capítulo 15, no versículo de número 34, estando na cruz, Marcos nos diz que à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Ele sabia muito bem que este momento viria, mesmo quando ele estava orando ali naquele jardim do Getsemane. Não foi sofrimento físico que o levou a pedir, Pai, se possível for, que esse trabalho, que esta obra de resgate do meu povo, do teu povo, seja feita de uma outra maneira, passa de mim este cálice. Não foi sofrimento físico. A resposta é que Cristo estava ali, naquelas horas antes de sua prisão, consciente de que por um determinado espaço de tempo, que por um momento ele seria separado do Pai. Pai, passa este momento de mim. A sua comunhão com o Pai seria quebrada por algum momento. Ele seria separado do Pai. Em sua natureza humana, obviamente, nunca em sua natureza divina, porque Ele, o Pai e o Espírito são um, mas em sua natureza humana, Ele que sempre andou na presença do Pai, em comunhão íntima com o Pai, seria por um momento separado de seu Pai celestial. E sofreria tanto em seu corpo, quanto em sua alma humana, em sua natureza divina. E é isso que Ele teme, e é isso que Ele deseja que não aconteça, se possível fora. E é isso que o leva a essa intensidade de sentimentos e angústia, mesmo aquelas horas antes de ser crucificado, no jardim do Getsemane. Por isso esta declaração, meu Deus, por que me abandonastes? E por isso essa agonia no jardim, e estas grandes gotas de sangue. Volte-se comigo a este versículo 15, no capítulo 15 novamente. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás, e açoitado Jesus o entregou para ser crucificado. Apenas duas breves palavras, tão reduzidas. Açoitado Jesus, palavras que descrevem uma experiência tão dolorosa. Você já ouviu falar sobre o açoite romano? Talvez você se recorde do período de escola secundária, quando um criminoso era levado para um determinado lugar para ser açoitado, ou ele era deitado no chão, ou ele se inclinava sobre uma prancha, ou ele ficava de joelhos. 2 soldados romanos, normalmente, com um longo chicote, assim por dizer, um açoite feito de couro de cavalo, tiras de couro, 4, 5, 3 às vezes. Essas tiras eram emendadas, haviam nós ao longo dela, para que quando fosse açoitado o indivíduo, criassem hematomas em suas costas. Nas pontas desta tira haviam pedaços de osso e de metal, para que essas pontas
afiadas cortassem através das costas e sangue jorrasse por toda parte. Levaram para fora para o açoitarem. Um soldado após o outro, 50 chicotadas menos uma, porque se cria que nas 50, nas 51 o indivíduo morreria, ele precisava permanecer vivo para ser crucificado. 2 soldados alternando com força e com rigor, e muitas pessoas morriam, nos dizem os historiadores, debaixo desses açoites tão vis, tão tremendos, que era o prazer daqueles soldados romanos sobre aqueles que estavam sob o seu domínio. E como todo criminoso, ele estava obrigado a carregar a sua cruz até o lugar onde seria crucificado. E nós lemos essas palavras no versículo de número 16, versículo de número 19. E os soldados, depois de o açoitarem, isto é, talvez você se recorde, não é, de fotos sobre a escravidão no Brasil, quando aqueles escravos africanos, em suas fotos, aparecem com suas costas nuas, com cicatrizes profundas de açoites. O Senhor agora é levado para fora, levado para uma sala de audiência, e convocaram toda a coorte. A coorte é o agrupamento de soldados responsável por aquele momento. E vestiram-no de púrpura, isto é, de um manto da cor púrpura, que é a cor real. E teceram uma coroa de espinho e lhe a puseram na cabeça. Uma coroa de espinho, em algum lugar eles acharam urtigas, ou plantas trepadeiras que possuem aqueles espinhos duros, enrolando aquelas coisas, teceram uma coroa. Eles queriam ridicularizar o Senhor Jesus com aquele manto e com aquela coroa de espinho. Você pode imaginar sendo colocada sobre a sua face, perfurando a sua pele, sangue escorrendo sobre a sua cabeça. Ele seria humilhado, ele seria maltratado, e assim aconteceu. E o versículo 18 nos diz que começaram a saudá-lo, agora vestido de um rei fantoche, dizendo: salve, rei dos judeus, e feriram-no na cabeça com uma cana. Lucas nos diz que eles colocaram uma vara, um cetro em suas mãos, como um cabo, não é, de madeira, e tomavam e mandavam esse cabo, essa cana em sua cabeça, o saudando. E feriram na cabeça com uma cana e cuspiram nele, e postos de joelho o adoraram. E havendo escarnecido, zombado, isto é, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. Meus queridos amigos, muito antes desse trato dos romanos, ele já havia sofrido nas mãos dos judeus, reunido diante de todo o sinédrio, 70 anciões dos escribas, dos fariseus e dos saduceus, humilhado, desprezado. Nos dizem que arrancavam as suas barbas e o bofeteavam e cuspiam nele. E depois, passando por tudo isso, então ele é levado para fora, e para fora aqui quer dizer para fora das portas de Jerusalém, para ser crucificado do lado de fora. E assim nós lemos no versículo 20, que havendo escarnecido, colocando suas roupas de volta, o levaram para fora a fim de o crucificarem. E assim ele deixa a cidade carregando a sua cruz, de acordo com o Evangelho de João, tratado como um pária, para fora da sociedade dos homens, para fora da cidade, conduzido por um soldado, provavelmente uma corda em seu pescoço, e conduzido por um soldado para que não fugisse, como uma ovelha levada ao matadouro. Assim ele é conduzido para o lugar da sua crucificação. Mas aos olhos daquele comandante envolvido em todo esse processo, tudo estava indo muito lentamente. E as multidões começavam a se amotinar, e qualquer coisa poderia acontecer naquele momento. Ele era conhecido por tantas pessoas, talvez seus discípulos, eles pensavam, poderiam se reunir para tentar libertá-lo dali. E aquele comandante romano deve ter ficado impaciente. O caminho, saindo de Jerusalém, indo por aquele portão, muito vagaroso, multidões aumentando gradativamente, qualquer coisa poderia acontecer. Ele estava exausto, ele não poderia ir com mais pressa. E assim nós lemos o versículo de número 21. E constrangeram um certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a sua cruz. Simão, os 4 evangelhos nos informam a respeito deste homem Simão. Provavelmente um homem forte, resistente, vestido em roupas simples, que foi marcado por aqueles homens que o viram na multidão. E nos é dito por Marcos que ele foi constrangido, mas o termo no grego aqui, ele foi comandado, como um comando militar. Imediatamente ele deveria sair do lugar que estava
para se colocar debaixo daquela cruz, e assim ele o fez, para carregar. Os romanos, vendo aquele homem, obrigaram. Tudo estava muito lento e o Senhor provavelmente seguiria na frente e ele seguiria atrás carregando a cruz do Senhor. Quem era este Simão? É muito curioso que o seu nome é mencionado aqui em todos os evangelhos. Bem, nos é dito aqui no versículo 21 que ele era um homem sirineu, atual Líbia, 1.200 quilômetros mais ou menos da Líbia para Jerusalém. E ele estava em Israel, provavelmente ali naquele dia para a celebração da Páscoa. Era Páscoa e muitos judeus, nós lemos, vinham de várias colônias judias do mundo inteiro para celebrar a Páscoa. Talvez fosse a primeira vez que que Simão tenha vindo. Ele vem do campo, o que indica que ele tenha ido visitar a sua família no interior. E na data da Páscoa ele tenha vindo agora a Jerusalém, a primeira vez em Jerusalém. Tantas multidões, pessoas de toda parte. Obviamente ele era um homem judeu, nascido fora de Israel, uma daquelas colônias judaicas. E ele estava vindo do campo, do interior, tendo visitado a sua família, vindo para a festa da Páscoa em Jerusalém. Ele não sabia sobre Jesus. É provável que ele nunca tinha ouvido a respeito do Salvador e tudo que ele tinha feito. Ele não estava ali esperando ser chamado para fazer parte daquela cena, carregar a cruz do Senhor Jesus. Quem é este homem? Esta foi a visita de sua vida a Jerusalém, que provavelmente levou este homem Simão à conversão. Como nós sabemos disso? Porque há algo curioso aqui neste versículo de número 21. Veja novamente. E constrangeram um certo Simão Sirineu, observe agora, pai de Alexandre e de Rufo. Marcos registra o nome dos filhos de Simão, Alexandre e Rufo. São dois nomes romanos, latinos. Alexandre, um homem que ajuda, um homem que se porta em defesa. Rufus, cabelo vermelho, dois nomes latinos. Você sabe que o Evangelho de Marcos foi provavelmente o primeiro dos evangelhos, redigido por João Marcos, companheiro de Paulo e de Pedro, na cidade de Roma. Foi redigido como um texto breve, por isso que ele é tão breve, tão contundente e tão rápido, para que as igrejas em Roma pudessem conhecer mais a respeito do Salvador e sua obra, e usar esse conhecimento para evangelizar os romanos e todas aquelas pessoas que se encontravam naquela cidade, mais de 1 milhão de pessoas, que era a cidade de Roma. Um panfleto, o primeiro panfleto evangelístico, o Evangelho de Marcos, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E este Simão, que nós lemos a respeito, posteriormente veio a ser conhecido pelos crentes de Roma, porque Marcos registra o nome dos filhos dele no seu evangelho, que é dirigido à igreja que está em Roma. Alexandre e Rufus, nomes latinos. Quem carregou a cruz? Alguém poderia ter perguntado em Roma, e a resposta seria: foi Simão, nós o conhecemos. Seus filhos estão conosco aqui na congregação, é Alexandre e Rufus. E constrangeram um certo Simão Sirineu, o pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo. E esse é um grande ponto de autenticação para os crentes em Roma, do Evangelho, isto é, nós conhecemos os filhos de Simão que carregou a cruz do Salvador. E essa experiência certamente levou este homem à conversão. Jesus, ou melhor, ele chegou em Jerusalém sem conhecer a Jesus Cristo, sem fé no Salvador, talvez, provavelmente, um judeu fiel às Escrituras, esperando a revelação do Messias, tinha ido à Páscoa. Mas por essa experiência de carregar a cruz do Senhor Jesus Cristo, ele veio depois a buscar Jesus e a conhecê-lo. Ele certamente procurou inquirir depois daquela situação: quem é este Jesus? E as pessoas lhe disseram o que ele fez, o que ele pregou, o que ele reivindicara ser. Talvez ele tenha seguido, certamente, ele foi até o lugar onde Cristo foi crucificado e ficou por ali. E ali ele viu aqueles dois salteadores ao lado de Cristo Jesus e ouviu aquele grande sermão pregado sem palavras. Um daqueles salteadores, os dois injuriando a Cristo, Simão estava lá observando. De repente um muda a sua atitude e começa a defender o Senhor Jesus e pede, ora a Cristo, dizendo: Senhor, lembra-te de mim. E ele ouve o Senhor Jesus Cristo orando por aquelas pessoas que o crucificaram, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Simão estava ouvindo um sermão. Ele vê o testemunho dos guardas: esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Ele vê os discípulos ali observando, ele se recorda o que ele ouviu, e muito provavelmente, ou neste momento, ou depois, no dia de Pentecoste, pouco tempo depois, quando o apóstolo Pedro se levanta pelo Espírito para pregar aquele primeiro sermão da igreja, Simão nasce de novo e se reúne à igreja, e de alguma maneira vai parar em Roma.
mesmo ao carregar a cruz do Salvador, ele ouviu essas grandes declarações e tudo isso foi o Evangelho para ele. E assim, subsequentemente, ele veio conhecer a Cristo Jesus. E aqui está ele anos depois, com toda a probabilidade, membro de uma igreja em Roma, onde os seus filhos também, talvez convertidos, conhecidos pela igreja, estavam ali. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava vindo do campo, que levasse a sua cruz. Eu desço para o versículo de número 22, e levaram-no, este é Jesus, ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. Gólgota, palavra hebraica, cuja tradução grega é caveira, o Calvário. Interessante que a igreja, em sua tradição, preferiu adotar esta palavra Calvário mais do que Gólgota. E se tornou algo tão precioso para nós em nossos hinos, no Monte Calvário. No Evangelho de Lucas, nós encontramos Calvário. Por que foi assim chamado o lugar da caveira? Bem, nós não sabemos. Há alguns que especulam dizendo que aquele local, um pequeno monte elevado logo fora da chamada porta de Jafa, de Jerusalém, não muito distante, algo em torno de 800 metros, menos talvez, para quem saía por aquela entrada, poderia passar por essa pequena elevação. Por que o Monte da Caveira? Alguns dizem porque era um lugar de execução e crucificação. Os romanos escolhiam um lugar elevado para que todos passassem e vissem as pessoas crucificadas. Isso lhe causasse temor contra rebeliões possíveis. E ali talvez houvessem muitas caveiras. Outros dizem que é por causa do formato que aquele monte tem, um monte de rochas, que dá a indicar olhos, protuberâncias de um nariz, como que a ideia ou a figura de uma caveira dá este apelido. Talvez esta última explicação seja mais plausível. E ele é levado para o Gólgota. No versículo de número 23, nós lemos estas palavras: e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. Mirra é um tipo de narcótico, usado e misturado com bebida como vinho, para atenuar a dor daqueles que seriam crucificados, porque a cruz não era apenas um lugar de morrer, mas era um lugar de ser torturado sob o sol escaldante, pendurado sobre o seu próprio corpo, à mercê de abutres que viriam arrancar os seus olhos, diante da chacota de todas as pessoas. Este veneno, ou melhor, este entorpecente era dado àqueles que seriam crucificados para diminuir a sua dor, mas nós lemos que ele se recusou. No Evangelho de João, Lucas nos diz que isso foi feito quando ele pede por água, mas ele não recebeu. É claro que ele não recebeu. Ele não poderia ser entorpecido. Ele deveria ir consciente pelo sofrimento, porque ele seria o nosso representante e carregaria as nossas dores e a nossa punição, e ele deveria experimentar todas estas coisas de uma maneira consciente e desperta, morrendo por nós, sofrendo por nós. E nós lemos que ele não tomou. E o versículo de número 24: e havendo-o crucificado, isto é, estendido sobre a cruz e o levantado no madeiro, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sortes, para saber o que cada um levaria. Bem, esses são os soldados ao pé da cruz. E nós lemos que esse é o cumprimento de uma profecia. Esta profecia foi a nossa primeira leitura das Escrituras nesta manhã, o Salmo de número 22, versículo de número 18, que diz que repartiram, lançaram sorte, dados sobre a roupa, para dizer que quem tem o maior número ficaria com a peça melhor, e a parte maior lançaram sorte sobre as minhas roupas. E é nesse ponto que Lucas registra que Jesus disse: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Ele estava mais preocupado com os outros do que consigo mesmo. E alguns desses soldados seriam salvos. E alguns desses soldados creriam no evangelho pregado por Pedro. E um centurião chamado Cornélio ouviria sobre tudo isso e creria no Salvador. O Senhor Jesus intercede por eles, pendurados sobre aquela cruz. Mesmo alguns dos sacerdotes que o humilharam e o insultaram viriam a conhecer a Cristo Jesus e o buscariam e encontrariam. Ele orou por pecadores, ele intercedeu por pecadores, mesmo ali, debaixo de tamanha dor, debaixo de tamanho sofrimento. Que obra de amor e graça. Eu prossigo esse versículo de número 25 agora. E era a hora terceira, e o crucificaram. A hora terceira é a maneira dos romanos contarem. A primeira hora é às 6 da manhã, a hora terceira às 9 da manhã, segundo a contagem romana. E por cima dele estava escrita a sua acusação: o rei dos judeus.
Está aqui abreviado em Marcos, mas juntando a informação dos outros evangelhos, a acusação completa era: esse é Jesus o Nazareno, ou de Nazaré, o rei dos judeus. Qual a significância dessa acusação? Sobre cada cruz colocava-se a acusação do criminoso que ele morria, para que as pessoas que passassem pudessem saber por que ele estava sendo crucificado. E a acusação colocada sobre a cabeça do Senhor Jesus era essa: este é Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Foi uma inscrição correta, é claro. Foi uma declaração verdadeira. Colocada em 3 línguas: em grego, a língua universal da época, em latim, a língua dos dominadores, os romanos, e também em hebraico. Não havia outra acusação a ser lançada contra o Senhor Jesus Cristo, nenhuma outra acusação. Não poderia haver nenhuma ofensa contra ele. Ele não fizera nenhum crime. Os líderes judeus tentaram levantar testemunhas falsas e todas elas se contradiziam. O próprio Pilatos, responsável pelo suposto julgamento, dizia: não vejo nele mal nenhum, mas por uma atitude política o lançou contra a verdade e a justiça, crucificando um homem justo. Não havia nada a respeito do que ele fosse digno de execução, senão estas palavras verdadeiras: Jesus Cristo de Nazaré, o rei dos judeus. Tudo que poderia ser dito era isso. Ele afirmou ser filho de Deus, ele afirmou ser igual a Deus. E nos é dito que lhe roubaram o julgamento. Sabe isso que quer dizer? Que nenhum daqueles 3 julgamentos, diante de Herodes, diante de Pilatos, diante do Sinédrio, foi um julgamento. Não houve prova, nem contraprova, nem testemunha, nem defesa, nem nada. Lhe tomaram a oportunidade de julgamento, lhe roubaram o julgamento. Seus 3 julgamentos foram uma farsa, feito às escondidas, à noite, de madrugada. Nos é dito em Isaías 53, versículo de número 8: o juízo dele foi tirado o juízo. Este versículo 27: e crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e o outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado ou numerado. 2 salteadores. Normalmente nós ouvimos esse termo em português em histórias ou em filmes, não é? Os trapalhões, o salteador ou coisa desse tipo. Uma má tradução, na verdade, para o nosso dia de hoje. O termo salteador, no original aqui, não significa ladrão de galinha. Um ladrão de galinha não seria crucificado. Ele foi crucificado entre 2 salteadores, homens violentos e vis, que estavam envolvidos em assassinato de pessoas. Provavelmente membros da insurreição de Barrabás, que acontecera pouco tempo antes. O salteador ordinário não seria executado e torturado dessa maneira na cruz. Essas são pessoas que usavam de violência e tiraram a vida de outras pessoas. Junto a 2 salteadores. 2 da insurreição de Barrabás, e o terceiro deveria ser ele próprio, Barrabás. E eles procuravam insultar-nos, diz Lucas. Mas isso era para que se cumprisse a profecia de Isaías que diz: ele foi contado ou numerado entre salteadores, criminosos, rebeldes, corruptos. Verdadeiramente ele é o seu e o meu representante, não é? Deveria ser você e eu naquela cruz, um criminoso contra a luz e a verdade, contra a luz da palavra de Deus, uma consciência escrita com a lei moral de Deus. Ele se colocou no lugar onde nós deveríamos estar. Ele foi contado entre os pecadores. Ele tomou o nosso lugar. Ele levou as nossas transgressões. Verdadeiramente o Senhor Jesus é o nosso representante. Pilatos poderia soltar Barrabás, mas somente Jesus Cristo poderia dar libertação a um daqueles salteadores, e a vida eterna, e o perdão de seus pecados. E assim ele ouve do Senhor Jesus Cristo: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Estas palavras do versículo de número 29, e palavras: e os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: ah, tu que derrubas o templo e em 3 dias o edifica, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E você sabe que essa foi uma das acusações levantadas contra Jesus no Sinédrio. Disseram que ele tinha dito que derrubaria o templo de Herodes e que em 3 dias ele reconstruiria aquele templo. Essa foi a acusação levantada, mas era uma falsa acusação. Ele nunca dissera isso. Ele dissera:
derrube este templo do meu corpo, e eu ressuscitarei, o levantarei em 3 dias. É isso que ele estava dizendo. E eles torceram a sua declaração. E eles tentariam destruir o seu corpo, mas ele ressuscitaria em 3 dias. E eles torcem a palavra do Senhor Jesus. Por que eles temeram tanto? Porque eles se apegaram a essa mentira? Porque o templo era tudo para um judeu. O templo era o grande ídolo da autojustificação. Se enquanto nós estivermos com esse templo, Deus está em nosso meio, nós temos a lei, nós somos descendência de Abraão. Tire o templo, então você tira tudo que nós temos. E alguém se levantar contra o templo é se levantar contra tudo que o judeu possuía para a sua autojustificação diante de Deus. E assim a ira e o ódio daquele povo é levantado e insuflado pelos líderes judeus contra o Senhor Jesus Cristo. Nós ouvimos aquelas palavras: crucifica-o. Assim, qualquer um que se levantasse contra um templo, se levantava contra a base da autojustificação daquele povo. E seria odiado, e seria perseguido. E os líderes judeus, em sua malícia e inveja, sabiam muito bem o que usar contra o Senhor Jesus. E assim eles clamavam no versículo 30, salva-te a ti mesmo, e desce da cruz. E no versículo de número 31, nós ouvimos essas palavras: e da mesma maneira também os principais sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando, salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. Essa tradução não é muito boa, não é que eles diziam uns aos outros. Na verdade, o sentido original é que eles diziam uns entre os outros, combinando que haveriam de gritar contra Jesus, e assim cada um por sua vez dizia isso contra Cristo Jesus. Salva os outros, diga isso, salva os outros, salva-te a ti mesmo. Mas entre eles planejavam o que diziam. E então, em voz alta contra Jesus, o acusavam e o amaldiçoavam diante de toda a multidão. Salvou os outros, perceba, salvou os outros, salva-te a ti mesmo. Com essa declaração, eles condenaram a si mesmos. Eles sabiam que Jesus tinha salvo muitas pessoas. Eles viram os milagres de Jesus. Eles se assentaram ao pé de Jesus, vendo o paralítico ser levantado, Lázaro sendo ressuscitado, demônios sendo expulsos, crianças epiléticas, convulsivas por demônios sendo libertas. Eles viram, eles testificaram, eles ouviram, salvou a tantos outros. Eles condenaram a si mesmo agora. Eles simplesmente não criam em todas as evidências, em todas as provas da messianidade do Senhor Jesus Cristo. Salva-te a ti mesmo. Não salvou tantos outros, não curou, não ressuscitou, desce da cruz. Que olhos estão fechados, que corações estão endurecidos. Então, em alta voz, clamando contra o Senhor Jesus Cristo. Eles sabiam que Ele havia salvo. Eles mesmos viram os milagres e foram tomados de maravilhamento e surpresa. E aqui eles entregam o jogo diante de Deus e diante de todas as pessoas. Eles desprezaram todas as provas, eles desprezaram todas as evidências, eles desprezaram todos os mensageiros de Deus à sua consciência. Veio para o que era seus, mas os seus o rejeitaram. Meus queridos amigos, eles pedem por um milagre no versículo de número 32. Se tu és o Cristo, o Messias, isto é, Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Eles pediram por tantos sinais antes, não foi? Sinal do céu, fogo, e agora eles querem outro sinal. Desça da cruz, faz o que é impossível, humanamente falando. Desça da cruz. Mas eles não veriam nenhum sinal. Alguns deles seriam salvos, mesmo estes homens blasfemando desta maneira. Mas os piores entre eles, que estavam ali como Caifás, Anás, que o odiavam profundamente, porque Jesus, na concepção dele, lhes tinha roubado as multidões e a plateia, e tinha exposto o pecado daqueles homens que transformaram o templo em um centro de resort e entretenimento religioso, e havia apontado a hipocrisia daqueles homens, e havia expulsado os sacerdotes do templo diante de toda a multidão. Eles odiavam a Cristo, e eles resistiam a Cristo. Eles seriam por Deus judicialmente cegados.
E mesmo após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, eles não creriam no Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, deixe-me aplicar esta mensagem. Nós somos advertidos aqui nesta manhã. Seria algo muito, muito terrível que Deus devesse lidar com você desta maneira, minha querida amiga, meu querido amigo, que depois de ouvir o Evangelho tantas vezes, e o Evangelho sendo direcionado a você pessoalmente, e provas e mais provas, e você sendo movido pelo Espírito de Deus em cada mensagem para se arrepender de teus pecados e vir ao Salvador, e você compreende a mensagem da cruz, você compreende o sacrifício de Cristo, você entende o critério do arrependimento e da fé em Cristo Jesus, e você já entendeu essas coisas preciosas, e você rejeita educadamente novamente, e rejeita educadamente novamente, e novamente, e outra vez, e segue ao longo dos meses e dos anos resistindo o convite do Evangelho, e continua vivendo para si mesmo e para este mundo. Talvez chegue um tempo quando você não sentirá absolutamente mais nada de Deus. Você simplesmente não sentirá nenhum mover, nenhuma atração em teu coração em direção a tê-lo, a buscá-lo e a desejá-lo. Nem sentirá mais a tua necessidade de perdão, nem sentirá mais tristeza, nem mesmo remorso. Toma cuidado, você não pode seguir em frente desta maneira por muito tempo, rejeitando o amor maravilhoso de Cristo Jesus. Um convite aberto, amplo, direto, tão rico e tão gratuito a cada domingo, a cada instância em tua alma, em tua consciência. Colocar de lado como se fosse para o teu vizinho, teu irmão, tua irmã, teu tio, nunca tomando para você. Sempre sentindo remorso, sempre pensando coisas tristes, mas nunca vindo em arrependimento, nunca pedindo por perdão. Sempre lutando com desculpas na mente, com silogismo, para dizer, não é para mim essa mensagem, persistindo e persistindo continuadamente, contra toda a verdade, todo chamado de amor, todo convite para viver. Rejeitando o amor maravilhoso, essa oferta de salvação do Senhor Jesus Cristo, empurrando e mandando embora cada mensageiro divino à tua alma e à tua consciência. Nós vemos aqui um exemplo de pessoas que se endureceram para além da esperança. Saiba que isso é verdade. Saiba que o tempo da graça de Deus pode chegar ao fim. Nós lemos no Antigo Testamento que o Espírito de Deus instou com a humanidade por séculos, instando e instando, até o ponto final, quando Ele chamou Noé para dentro da arca. Que surpresa! Isso pode acontecer na juventude, na vida adulta, na idade anciã. Não resista às moções do Espírito Santo em tua alma que vem pela palavra de Deus. Não coloque de lado imaginando que a segunda-feira é maravilhosa e a realidade tudo ficou para trás no domingo, eu não preciso me preocupar com isso, deixa enfiar a cabeça no trabalho, nas preocupações, eu não preciso pensar sobre isso. Essa é uma maneira de resistir ao Espírito. Ouça essas palavras, versículo de número 33. E chegada a hora sexta, que palavras? Houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. As 3 horas de escuridão, da hora sexta, isto é, das 12 horas até as 15 horas da tarde na contagem romana. O contexto são aquelas blasfêmias, ridicularizações contra o Senhor Jesus. Não foi um eclipse, saiba disso, como alguns ateus tentam dizer, um eclipse aconteceu. Não foi um chamado síroco, era o nome dado pelos judeus por aquele vento morno oriental que vinha do sul de Israel, trazendo poeira, uma quantidade tão incrível que criava uma cortina de poeira e quase escuridão sobre o sol. Não foi um eclipse essa escuridão, não foi um síroco também. A escuridão que descera sobre aquele lugar, completamente trazendo aquelas pessoas de maneira intensa, debaixo de trevas, foi um milagre do Senhor Jesus. Foi Ele quem fez isso pelo seu poder. Isso lançou temor no coração daqueles homens e mulheres, de toda a multidão que assistia. O judeu, você sabe, era treinado em profecias de advertência e julgamento vindo de Deus. Eles estavam acostumados em profetas vindo trazer profecias de sinais de julgamento que estavam chegando.
E você sabe muito bem que na cultura e mentalidade judaica, luz representa segurança, verdade, salvação, e escuridão é o oposto de todas estas coisas. E você pode observar aqueles homens blasfemando no seu ego, resistindo ao Salvador, lançando o punho do intelecto contra Cristo, virando as costas para o Messias. E de repente, uma cortina negra cobrindo todo o cenário. Como eles poderiam continuar blasfemando com o coração temeroso agora? Suas vozes cessam e há silêncio. A natureza prostra a cabeça quando Jesus Cristo realiza a sua obra no Calvário, e o sol se prostra. Como se o sol pudesse pagar um tributo ali, não é? E toda a atividade humana deveria parar e os olhos deveriam se voltar para o que estava acontecendo. Reverente amor, todos os insultos contra Cristo foram de repente silenciados no momento. Por que dessas 3 horas de escuridão no Calvário? Há muitas razões, meus queridos. Eu tentarei correr por apenas algumas. Toda a zombaria chegaria ao final naquele momento. Olhos manchados não contemplariam mais a obra de redenção na cruz. Aquela escuridão tão tremenda mostra que a divindade do Senhor Jesus Cristo seria ressaltada ali. A divindade de Jesus Cristo é evidenciada e ressaltada agora aos olhos de todos. Exatamente na metade daquela agonia, daquele processo de crucificação, uma cortina de escuridão, milagre do próprio Senhor Jesus Cristo, cobre todo o cenário. A escuridão não diminuiu a dor do Senhor Jesus, mas pagou tributo à divindade do Senhor Jesus. Sua dignidade e glória foram tão grandes, que olhos pecaminosos não iriam contemplar mais o que ele estava fazendo ali. Eles não haveriam de contemplar mais de sua humilhação. A humilhação visível de Cristo foram condensado ali para sinalizar a sua grandeza divina e o que estava acontecendo naquele exato momento, aquela transação eterna. A dor física extrema de Cristo seria coberta naquele momento. Conforme as horas passavam, do sinédrio para os romanos, para a cruz, esmurrado e bofeteado, sangrando, lacerado em suas costas, já por 3 horas pendurado sobre o seu corpo, sobre um sol escaldante, o desprezo dos homens, debaixo de tamanho sofrimento e peso por tantos e tantos pecados, meus amigos, um véu seria lançado. Nós lemos em Isaías que o seu rosto se deforma de tanta dor e sofrimento, e um véu é descido para que olhos humanos não contemplassem mais aquilo. Havia uma razão ainda maior para aquela escuridão, pense você sobre isso. O sofrimento físico do Senhor Jesus Cristo naquela cruz jamais poderia mostrar, medir ou retratar a natureza do sofrimento que Cristo estava experimentando em sua alma. Essas 3 horas de escuridão ensinam que um peso muito maior e mais intenso do que o sofrimento físico estava sendo carregado pelo Senhor Jesus Cristo em sua alma, ao ponto de seu corpo, assim por dizer, se deformar em seu rosto. Nós lemos isso em Isaías, sem aparência. Crentes em Jesus Cristo são chamados por esta escuridão a ver seus pecados ali no Calvário. Você pode assistir centenas de vídeos hollywoodianos sobre Jesus Cristo crucificado, e aquilo não é uma medida mínima do que ele experimentou em sua alma ao carregar o meu pecado, milhões de infernos, assim por dizer, tudo aquilo que eu e você merecemos da parte de Deus e da sua justiça no inferno. Deus virá o seu rosto sobre nós, um lugar de abandono e de trevas exteriores. Ele experimentou, ele não desceu ao inferno, mas ele experimentou, assim por dizer, toda a miséria e a punição de milhões e milhões e milhões de infernos em sua alma e em seu corpo ali. É por isso que ele precisava ser Deus. Um anjo seria destruído ali. Isso nos mostra a glória e a justiça da lei de Deus. Crentes são chamados a ver os seus pecados
no Calvário. Em um sentido real, nós estávamos ali, porque Ele veio para morrer pelo seu povo, conhecendo cada um de nós. Oh, amigos, o meu orgulho estava ali, a minha ganância estava ali, o meu adultério estava ali, a minha rebeldia estava ali. Tudo que eu fiz estava sobre Ele. Um véu deveria baixar naquele momento. Toda a sua dor e agonia não poderia ser medida pelos olhos humanos. Imediatamente após as palavras de Cristo no Salmos 22, que são repetidas aqui: meu Deus, por que me abandonaste? Esta é a razão. Esta é a razão. Deus não poderia contemplar sobre tantos pecados. Após estas palavras, nós temos aqui o fim das trevas espirituais sendo indicadas. As 3 horas de escuridão foram cessadas, decisivamente, repentinamente terminadas. Imediatamente, veja você, após estas palavras de Jesus, a escuridão cessou. Meu Deus, por que me desamparaste? Essa foi uma maneira apropriada, não é, de representar o final e o sucesso da obra redentiva e substitutiva do Senhor Jesus Cristo. A escuridão foi banida no momento em que Ele pagou por nossos pecados. Era a prova para o povo de Deus que o momento da sua escuridão espiritual chegou ao final. Aquela escuridão foi um sinal também de que qualquer ser humano somente pode ser recebido pela fé. Metade da crucificação do Senhor Jesus Cristo aconteceu no escuro. Isso é um lembrete, uma advertência de que Cristo não pode ser buscado com os olhos físicos, mas com os olhos da fé. Você não pode vir a Deus, a Jesus, por meio de crucifixos, de rosários, de emblemas, de rosas ungidas, de pinturas, de procissões, de atos físicos. Nós somos salvos por contemplar coisas não físicas, não envolvendo-se em rituais, em fogueiras santas, em atos de procissão, que quer que seja, mas ao depositar a nossa fé no Salvador que nós não vemos com os nossos olhos físicos e vindo a Ele em arrependimento e crendo que aquilo que Ele fez naquela cruz é eficaz em meu lugar pela fé. As 3 horas de escuridão nos advertem contra a idolatria, ou tentar vir a Deus por qualquer outro meio, senão a fé em Jesus Cristo, nos méritos que Ele adquiriu. Estas 3 horas de escuridão envia todo homem e mulher à pessoa de Jesus pelo caminho da fé. Há um hino tão belo, eu creio que a maioria conhece, muito antigo, que fala sobre isso. Fé no Salvador, fé na cruz, não na cruz de madeira, mas na obra realizada na cruz. Fé no sangue, não nas hemácias, mas no sacrifício, na morte. E o hino diz: foi Jesus quem abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lar, se o caminho da cruz errar. Para o céu pela cruz irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Somente por Ele, somente por esta obra, somente por aquilo que Ele fez ali, os seus méritos sendo transferido, assim por dizer, para a minha conta, e a minha pobreza espiritual diante de Deus, salvação pela riqueza da obra do Senhor Jesus Cristo. A obra de salvação é coberta. Depois do sofrimento que o Senhor Jesus experimentou na cruz, a segunda característica mais proeminente dessa narrativa é a quantidade dos abusos que Ele recebe daquela multidão. Foram insultos lançados contra Cristo. Insulto de todos os tipos possíveis, dos líderes, do povo, dos soldados, mas logo que a escuridão cobriu a cena, todo aquele abuso foi silenciado. Como poderiam eles insultar mais a Cristo, estando cheios de temor e de confusão naquele exato momento, sendo treinados a ver a escuridão como sinal de punição de Deus, do afastamento de Deus. Assim também aqueles que desprezavam a Cristo e seu Evangelho, eles terão seus olhos cobertos das maravilhas do amor de Cristo. Por que seguir em frente, rejeitando a graça e o amor de Deus? O sentido e significado da vida, meus queridos, o caminho de vida eterna,
uma nova vida. Pelas 3 horas de trevas, nós temos algo tão profundo também. Ali manifesta as atividades de Satanás naquela escuridão. Quando os principais sacerdotes, você se recorda, e os capitães do templo vieram prender a Jesus Cristo, lá em Lucas 22, 53, ele declarou essas palavras: agora essa é a vossa hora, momento, e do poder das trevas. Muitas vezes eles tentaram matar o Senhor Jesus Cristo, mas a sua hora não tinha chegado ainda. Eles tentaram de todas as formas possíveis entregá-lo, traí-lo, apedrejá-lo, precipitá-lo de um monte, e nunca aconteceu, porque não era a hora do Senhor Jesus, a sua hora seria na cruz. E quando aquele momento chega e aquela multidão vem com Judas, ele declara essas palavras: agora é a vossa hora. E observe que ele diz ainda: e o poder das trevas. Nós cremos que a hora do poder das trevas refere-se não somente a Cristo, levando sobre si a ira divina, mas também refere-se ao ataque misterioso de Satanás contra o Senhor Jesus Cristo, enquanto ele estava na cruz do Calvário. Sobre o Senhor, quando ele estava preso naquela cruz, nestas 3 horas de escuridão, nos é sugerido a atividade de Satanás e seus demônios contra Cristo. Satanás lança-se desesperadamente em toda a sua ira e desprezo contra o Senhor Jesus Cristo, para conforme ele sofresse, e ele ia sofrendo pendurado naquela cruz, e abusado, Satanás se levantava para tentá-lo mais uma vez. Cheios de fúria, os demônios da escuridão se lançam em volta do Senhor Jesus na cruz. É uma tentativa viciosa, desesperada, de distraí-lo do seu objetivo. É claro que eles sabiam o que Cristo estava fazendo ali. Ou mesmo levá-lo a pecar contra Deus e blasfemar contra Deus. Ou descer dali e realizar um outro milagre para que o tirasse daquelas dores. Você se recorda que eles influenciaram os líderes judeus a dizerem: desce daí, faz um milagre, assim como lá no deserto, transforma esses pães essas pedras em pães. Você não está com fome, aproveita a situação. Você não está sofrendo, desce daí, tu és o Cristo, tem poder. No Calvário eles deram sobre Cristo toda a demonstração de sua ira, como se eles sentissem, não é, que a sua hora estava chegando ao final. E isso os levou à ira desesperada e ao desespero completo. As palavras daquele grande pregador Charles Spurgeon, descrevendo este momento dessas 3 horas de escuridão e a atividade dos demônios sobre a cruz, ele diz: os lamentos do inferno se levantaram em um terrível barulho. O abismo se esvazia de suas legiões, leões terríveis, lobos famintos tão tenebrosos quanto a noite. Os demônios se apressam em suas miríades como morcegos da escuridão para cercar o Salvador. Quem pode contar que horrores o Senhor experimentou na hora do poder da escuridão? Mas ao final ele foi vitorioso sobre todos eles e levou cativo o cativeiro, e assim, tendo espoliado os principados e os poderes das trevas, ele os expôs abertamente, triunfando sobre todos eles. Que palavras! Até que nós cheguemos, meus amigos e irmãos, àquele dia quando nós recebemos um novo corpo e estivermos na presença do Senhor, nós não saberemos o que custou a Cristo ser o Salvador do seu povo, ter morrido pessoalmente, voluntariamente em nosso lugar. O versículo de número 36, e nós precisamos correr para o final, nós lemos essas palavras: e um deles, isto é, um dos soldados, sob o comando provavelmente do comandante, correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, numa vara, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E esse grande brado é este: Deus meu, por que me desamparastes? Alguns dos soldados que estavam ali sob comando de seu comandante, nos diz Lucas, deram vinagre a Jesus para beber. Esse é o cumprimento de uma profecia. Isso acontece porque nós lemos em João que ele neste momento tem uma profunda sede e pede por água, e uma esponja com vinagre lhe é dado para sugar dela.
Senhor, com sede, que tremenda sede não deve ter sido esta sede. Aquele que sofreu esta sede para ser a água viva, o perdão, a ressurreição e a vida. Quantas figuras tão belas, quantos termos tão maravilhosos. Ouça essas palavras novamente. E um deles correu, observe isso, a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. Elias, você sabe que os judeus até hoje esperam pelo profeta Elias, que diz que ele virá na frente do Messias para preparar o caminho. Mas ele já veio, este é João Batista. Que tamanha sede, que palavras. Você é tocado por esses símbolos. Aquele que daria água viva na alma de cada pecador arrependido passou tamanha sede. E aquele que seria o pão da vida, para ser esse pão, o grão de trigo precisaria morrer e ser moído para se transformar neste pão. Ali está o cumprimento de todas aquelas parábolas que ele mesmo contou, apontando para si mesmo. Ele é o bom samaritano, ele é o pão da vida, ele é a água da vida, ele é o grão de trigo que deve morrer para produzir muitos frutos. Versículo de número 38, estas palavras são declaradas: e o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo. O véu do templo estava acabado. O Senhor Jesus Cristo sabia que naquele momento ele tinha cumprido toda a obra para a qual ele nasceu neste mundo, sofrendo por cada um de meus pecados, por você, pelos teus, se você confia nele. Sabendo isso em sua mente, em sua alma, ele declara essas palavras finais: está consumado, está feito a obra de salvação. E neste exato momento, aquele imenso manto, aquela cortina, aquele véu que cobria o Santo do Santo no templo, é rasgado de cima para baixo e não de baixo para cima, como que Deus abrindo o caminho de entrada para pecadores. Você sabe sobre este manto, sobre este véu, ali está o templo. Na entrada do templo você tem a corte das mulheres e depois dos homens. Ali está aquela grande bacia imensa de bronze para lavagem cerimonial. Do lado aquela imensa grelha onde eram sacrificados animais, o altar, com aqueles chifres onde os animais eram amarrados. Você passava por ali uma escadaria entrando dentro de um recinto chamado o Lugar Santo. Naquele recinto retangular chamado de Lugar Santo estava aquele grande candelabro representando a presença de Deus e a luz entre o seu povo. Ali estavam os pães da propiciação, representações tão belas e simbólicas. Você passaria aquele recinto e diante de você estaria uma cortina imensa separando o Lugar Santo de um outro lugar, o recinto chamado o Santo dos Santos. E no Santo dos Santos estaria a Arca da Aliança, o incensário. Naquele lugar ninguém entraria, senão o sumo sacerdote, não qualquer sacerdote, uma vez por ano apenas, trazendo sacrifício em suas mãos. Aquele véu representava a separação que havia entre o povo e Deus, o homem e Deus. Ninguém pode entrar na presença de um Deus santo. Ali naquela arca estavam aqueles querubins de glória fulgurosa, representando a presença do Senhor. Ninguém poderia entrar. Sobre aquele véu imenso, alguns dizem 4,5 metros, outros 5,5 metros, grosso, costurado, em cores escuras, mas também pintadas em azul, estava o desenho daqueles mesmos querubins, preservando a entrada do lugar santo dos santos, para dentro da qual nenhum pecador pode entrar. E de repente, com o brado do Senhor Jesus naquela cruz, está consumado, aquele véu é rasgado, a entrada é aberta por Cristo Jesus para todo homem e mulher, sem a necessidade de sangue de carneiros, sem a necessidade da hóstia e do sacrifício contínuo nos altares, sem a necessidade de boas obras, porque não alcançam a santidade de Deus. Acesso, o sacerdote ou o sumo sacerdote entrou naquele lugar santo dos santos. Você percebe a simbologia? Cristo Jesus subindo ao santo dos santos no céu, abrindo o caminho para nós, o nosso sacerdote e ao mesmo tempo o nosso sacrifício. Somente os sacerdotes sabiam que aquele véu tinha sido rasgado. Como é que Marcos nos diz isso? Porque muitos daqueles sacerdotes creram em Jesus e a notícia se espalhou. Algo remarcável, algo tremendo. Todas aquelas promessas, todos aqueles símbolos, uma grande cortina,
Quando Cristo entrega o seu Espírito com aquelas palavras, está cumprido, completo, consumado. Esta imensa cortina de separação, rasgada de baixo para cima, o véu rasgado enfaticamente, de repente, no momento certo. Isso significa para trás os símbolos, para trás o período de sombras, para trás o sacrifício, tudo foi cumprido. O templo agora precisa ser destruído, porque o templo de Deus habitará, será no coração de homens e mulheres, não mais em um templo na Palestina. Nesse momento somente, naquele momento, tudo é cumprido. Meus queridos amigos, o véu partido significa que o caminho de acesso a Deus foi garantido pela morte de Cristo no Calvário para todas as pessoas que criam nele e que irão crer nele. Como foi que aqueles crentes no Antigo Testamento, antes do sacrifício de Jesus, antes de seu sangue ser derramado, poderiam ser salvas pela mesma fé que você e eu exercemos em Jesus, em seu sacrifício. Eles olhavam para frente, para a vinda do Messias, crendo na sua vinda, entendendo que ele faria isso, e eram salvos pela fé no Salvador que viria. E nós olhamos para trás, para o Salvador que já veio, e toda a igreja se encontra em Jesus Cristo para a salvação. O véu rasgado, acesso à presença de Deus, o final da era dos rituais, não mais sacrifício, Cristo oferecendo o maior e o único sacrifício, a era das sombras chegando ao fim, a era dos mistérios, como seria a salvação de homens e mulheres. Ninguém sabia exatamente. Nós sabíamos que o Messias viria, que haveria um sacrifício, mas de que maneira os meus pecados seriam perdoados. Tudo ali, claro e visível. Deixe-me concluir aqui. Ouça essas palavras finais. No versículo de número 34, e à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. E traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Meus amigos, nós vimos coisas maravilhosas nesta manhã. O maior evento em toda a história do universo. O Salvador exausto, carregando a sua cruz, aliviado por Simão Cirineu, que foi salvo por Cristo. Nós aprendemos que há poucos detalhes sobre o seu sofrimento físico, porque o seu sofrimento espiritual foi muito, muito maior. Nós ouvimos que não houve nenhum crime levantado contra ele diante da lei de Deus, somente o seu ofício de Salvador. Ele fora contado com os criminosos, o desprezo lançado contra ele, sofreu por nossos pecados, Calvário. As nossas almas dependem disso. É por isso que a nossa mensagem aqui é Cristo crucificado por nós. Calvário que nos mostra o coração de Cristo mais do que qualquer outro evento. Eu tenho muitas palavras para dizer e muitos versículos, mas preciso concluir aqui. Cristo Jesus, a cruz que ele suportou pelo seu povo. Isso toca o teu coração? Ou não é nada para você? É isso nada para você que o Salvador devesse vir a este mundo e você é convocado a vir a Ele? Por quanto tempo ainda? Por quanto tempo? Venha na infância, Ele te chama. Venha na adolescência, venha agora, aos 20 anos, aos 30 anos. Venha na idade em que você se encontra, no estado em que você está. Simplesmente venha a Jesus e diga a Ele os teus pecados. E peça a Ele que aquele sangue precioso e aquela vida reta seja eficaz em teu lugar. Você virá? Vem ainda.